Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A doutora em Ciências Políticas, professora Luciana Santana, é a minha entrevistada de hoje aqui no Frente a Frente. Ela fala sobre a conjuntura política e econômica em ano eleitoral. Com as novas regras, o processo eleitoral, com o fim das coligações, não será nada fácil, segundo se estima, para os candidatos, mas também para os eleitores, que estão convivendo, passarão a conviver com essas duas novidades, uma que finda e outra que começa. Professora Luciana, é um prazer tê-la aqui no Frente a Frente, como eu disse anteriormente. Que fragmentação eleitoral pode ocorrer nesse quadro, nessa conjuntura, e pondo fim às coligações, por exemplo, com as federações, e quais partidos podem se beneficiar com essas mudanças? Bom, agradeço mais uma vez o convite, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Bom, tema extremamente relevante, né? É importante a gente esclarecer, ajudar um pouco a população a entender um pouquinho dessas novidades. Então, eu diria que a principal mudança, né, que a gente tem hoje é o fim das coligações, né, que atinge diretamente as eleições aí que vão ser disputadas para a Assembleia Legislativa e também para a Câmara dos Deputados. Né? Nesse sentido, atinge diretamente a distribuição aí de cadeiras aí, a depender, né, da quantidade de votos aí que cada partido vai ter. Né? Anteriormente, os votos eles eram distribuídos internamente dentro de todos aqueles partidos que faziam parte dessa coligação, né, os parceiros eleitorais. A partir dessa eleição, e que já tinha, né, a gente já tinha iniciado isso na eleição municipal, né, de 2020, que agora aqueles votos que são dados, eles só podem ser distribuídos dentro do próprio partido. Né? Então, qualquer sobra eleitoral de votos deve ser distribuído dentro do próprio partido. Né? Com isso, a gente vai ter um número muito maior de partidos aí apresentando candidatos para as eleições proporcionais, né, para o governo estadual e para a presidência. Né? E qual que é o motivo disso? É que, dessa forma, tendo um candidato disputando um cargo majoritário, ele tem mais possibilidade de dar visibilidade às candidaturas aí de deputados estaduais e deputados federais. Então, por isso, a gente tende a ter uma fragmentação eleitoral, ou seja, um número maior de partidos disputando aí as eleições e apresentando candidatos para a eleição majoritária. E com relação às federações? A federação também é uma novidade, né? Inclusive, os partidos estão, nesse momento, aí, vários partidos tentando negociar a concretização dessas federações. Ontem mesmo a gente já teve alguns partidos aí fechando né, essa federação. Então, hoje está numa fase também, né, de conhecer um pouco os impactos, de tentar vislumbrar aí se efetivamente há ganhos ou perdas por partidos em participar de uma federação. Então, o que é a federação? A federação é uma reunião de partidos políticos que vai participar do pleito eleitoral como um único partido. Né? Não é uma coligação, porque não é uma distribuição de cargos entre esses parceiros, né? Mas há uma distribuição direta para aqueles que estão participando desse pleito, né? E ele vai ter um número muito reduzido ali de candidaturas à sua disposição para apresentar nas suas listas. Né? Então, antigamente, sem a federação, né, ou para aqueles partidos que vão continuar sem participar de uma federação, eles podem aí apresentar um número de candidatos correspondente ao número de cargos em disputa. Então, vamos dar o exemplo da Assembleia Legislativa de Alagoas, que são 27 cadeiras em disputa. Um partido pode apresentar 27 candidatos ali para disputar a eleição. Né? No caso da federação, todos os partidos reunidos, ou seja, se são uma federação de 3 partidos,
os três partidos juntos só podem ter 27 candidatos. Ele não vai poder ter aí 51 candidatos, né, a somatória dos três partidos. Com isso, e aí a federação tem um efeito inverso ao que a gente vinha discutindo em relação ao fim das coligações, que aí, nesse caso, a gente acaba reduzindo o número de candidatos disputando as eleições. Né? Não é nem de partido, mas é número de candidatos. Então, a gente tende a ter também, quanto maior o número de federações, a gente tende a ter um número menor de candidatos disputando os cargos para a Assembleia Legislativa e também para a Câmara dos Deputados. O que vai definir a escolha dos partidos para essa condição dada pela federação ou nessa questão do fim das coligações? O ponto hoje principal é se há consenso tanto da direção nacional e dos diretórios estaduais. Por quê? Porque se a oficialização da federação, essa federação ela vale para todas as disputas estaduais, a presidencial, né? E também deve permanecer aí até a eleição municipal, né? Caso seja a decisão aí dos partidos que compõem essa federação. Então, por exemplo, ontem a gente teve aí a federação confirmada que compreende o PT, PCdoB e PV. Anteriormente se discutia muito se a participação efetiva do PSB nessa federação. Né? Então, não houve acordo para que o PSB fizesse parte dessa federação. Por quê? Porque em vários estados não havia consenso ali com relação aí à indicação de um único candidato à presidência. Né? Então, ele teria que ter o mesmo, por exemplo, se Alagoas tivesse ali uma federação que contemplasse o PSB, né? Então, deveria ter um consenso em relação também à candidatura ali para a eleição presidencial. Então, vários diretórios estaduais há divergência, inclusive querendo candidatura própria no âmbito dos governos. Então, por exemplo, o PSB pode ter uma candidatura própria em cada estado. O PT também pode disputar com a PSB em vários estados. Se você participa dessa federação, não. Né? Não pode o PT lançar um candidato, o PV lançar outro e o PCdoB não. Eles juntos têm que entrar num consenso de que a candidatura única é ali a decidida pelos três conjuntamente. Né? Outro fator que foi decisivo aí foi que, independente da federação, para a eleição majoritária, é possível haver acordo e apoio entre os partidos. Não é coligação. Para proporcionar tipo onde há apoio? distribuição de cadeiras. Então, por exemplo... Que difere de uma coligação. Isso. O PS é porque a coligação ela pode ser em dois níveis. Ela pode ser para a eleição majoritária, para disputa de cargo para governador, prefeito, presidente, e ela pode ser a coligação proporcional, que é a distribuição de cadeiras. Né? Nesse caso, por exemplo, se discute, e aí eu vou dar o exemplo mais clássico que a gente tem visto sendo discutido abertamente, que é o do PT, de uma aliança para a eleição majoritária entre o ex-presidente Lula, do PT, e tendo ali como vice o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que deve se filiar agora ao PSB. Então, haveria a possibilidade desses dois partidos estarem coligados para a eleição majoritária, mas em cada um dos estados você ter posições diversas. Não necessariamente o PT precisa estar coligado ali com o PSB ou ter um único candidato ali desses dois partidos. Então, isso flexibiliza, né, no sentido de que você mantém ali algo estratégico nacionalmente, que é unir partidos ideologicamente ali de centro-esquerda, né, que tem aí predisposição de fazer uma coligação para vencer as eleições, mas você também não impede que as diversidades regionais e estaduais sejam respeitadas, né, as características do partido em outros locais. Mas pode-se dizer que é uma eleição completamente diferente das demais e que isso implica
dificuldades, tanto para candidatos quanto para eleitores, né? O que Com vai... certeza. Pois é, então no processo, como os eleitores vão chegar às urnas e fazer a sua escolha dentro desse universo, né, eleitoral? Bom, então, Gorete, as eleições no Brasil, elas ainda têm um componente muito grande de personalização, né? Então, para as eleições proporcionais, a gente não vai sentir tanta diferença, porque o eleitor ele vai chegar ali na urna e vai querer votar no seu José do Açougue, no Joãozinho do partido tal, independente dele estar naquele partido naquele momento, mas como ele ficou conhecido ali na vida dele ou da relação que ele estabeleceu, né? Então, a personalização da política hoje diminui um pouco, né, dessa racionalidade que a gente esperaria ali que o eleitor tivesse, no sentido de buscar sempre votar num candidato pensando nos programas do partido, né? Ele pensa muito mais ali da trajetória política que aquele candidato, né, teve ali ao longo da sua vida, os benefícios que chegaram até ele, independente de como tenha sido, se é obra, se é algum programa social, né, se é algum outro tipo de benefício a partir ali do cargo que ele estava presente. Então, essa personalização vai continuar. Talvez ele não entenda muito, por exemplo, hoje, como se dá a distribuição desse dificuldade, né? A gente tem um cálculo também muito complexo. Não é simplesmente você chegar lá e ter o maior número de votos, né? É preciso ver se atingiu o quociente eleitoral, é necessário compreender ali também, né, sobre se há cláusula de barreira ou se não há. Então, a gente também tem uma cláusula de desempenho aí. Então, um candidato ele não pode ter, por exemplo, menos de 10% ali do número do quociente eleitoral, porque senão ele não vai entrar. Diferentemente do que acontecia aí nos anos 90 e no início dos anos 2000, onde a gente tinha um parlamentar eleito com um número muito baixo de votos em relação, às vezes, àqueles fenômenos eleitorais que a gente vendo nas Pois eleições. é, e quem Então, tinha menos voto garantia a eleição e quem estourava nas urnas não tinha a condição de exatamente. assumir, né? Exatamente. Então, antes a gente tinha uma subrepresentação muito grande, um desequilíbrio muito grande entre votos e cadeiras, né, em termos de representação. Aí a Justiça Eleitoral, o Legislativo tem aí, né, intermediado, né, o Legislativo principalmente discutido, mudanças. Então, nos últimos anos, essas mudanças têm sido implementadas paulatinamente, né, e para tentar corrigir essas distorções, né? E agora, a principal mudança vai ser esse fim das coligações, que é justamente garantir a representação para aqueles partidos que efetivamente receberam o voto, e não uma coligação que às vezes não teve necessariamente o número de votos ali necessário individualmente para ganhar uma eleição. E que respalde o candidato, não é, com o número de votos que represente de fato ele, seja no Congresso, em outras casas legislativas. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a doutora em Ciências Políticas, a professora Luciana Santana, da Universidade Federal de Alagoas.
Aqui no Frente a Frente ela fala sobre a conjuntura política e econômica em ano eleitoral. Professora, em relação ao fundo partidário eleitoral, que benefícios, essas mudanças também geram benefícios para os partidos? Como entender essa correlação? Bom, também essa é uma grande discussão, né, em relação aí, né, como que esse fundo eleitoral partidário ele vai ser distribuído. Então, com a federação, né, e com um número menor de candidatos em disputa, você tem condições de criar campanhas, né, mais direcionadas e com estratégias mais bem definidas, né, e com maximizando esses recursos que estão à disposição. Né? E talvez a grande novidade nessas discussões atuais sobre o fundo partidário não é nem o que aconteceu no âmbito de uma federação, né, ou o próprio impacto do fim das coligações. A gente teve partidos, por exemplo, que resolveram se fundir, né, que aí é uma outra situação. A gente teve uma fusão de partidos. Quando acontece uma fusão de partidos, dois partidos eles deixam de ser, né, de ter aquelas suas siglas, para ter uma terceira, ou entram num acordo para garantir que uma das duas siglas aí permaneçam. Então, foi o que aconteceu, por exemplo, com o PSL e o Partido Democrata, né, que está se transformando na União Brasil, né, que tem um novo número, né, e aí sim, os fundos partidários, eles são incorporados, né, eles acabam se juntando aí, e aí você consegue ter também, né, um contingente maior de recursos para garantir aí que você tenha mais candidatos eleitos, né, nessa eleição de 2022. Então, tem o partido, por exemplo, a UB, é o partido hoje que tem o maior montante dentro desse fundo partidário. E aí eu explico por que isso acontece. Porque a gente tem que olhar hoje o tamanho das bancadas dos partidos hoje, na Câmara dos Deputados. Porque é isso que vai dizer a quantidade de recursos que cada partido vai receber. Então, hoje, o antigo PSL, ele tinha ali a segunda maior bancada. Inclusive, foi um fenômeno eleitoral na eleição de 2018. Né? Um partido nanico que, de repente, saiu de uma representação, né, e chegou a 56. Né? Então, muito expressivo. Juntou com um partido também, né, que não é um partido desprezível, que é o Democrata, que tem um contingente também, tem um número considerável ali de deputados, e conseguiram ali juntar um montante alto aí. Então, há uma perspectiva, e as estratégias desse partido é que ele tem ali a manutenção, né, da segunda maior bancada, ou tenha uma maior bancada do Legislativo em 2022. Essa questão específica que a senhora acaba de analisar pode desencadear, digamos assim, quando tem a mudança de partido, pode fazer do União um partido que surgiu ser tão forte quanto os demais já existentes, por exemplo, tradicionais, como MDB, entre outros? Sim, porque aí a gente junta duas características aí, né, desses dois partidos. Né? O Democrata é um partido que tem um histórico no país. Né? O antigo PFL tem uma história forte. Antes disso, a gente vê que, quando a gente olha lá para trás, ele já tem um histórico aí, né, muito relevante dentro do cenário nacional. Então, ele traz toda essa bagagem, né, e incorpora ali a um partido novo, né, que sem muita experiência e trajetória partidária, né, porque é um partido que, como eu falei, saiu de 1 para 56, né, deputados, né, mas que tem recursos e que tem hoje um número de deputados ali que quer se manter dentro do legislativo, que quer hoje garantir ali essas suas eleições, e que agrega esses dois componentes aí no sentido de né, manter essa representatividade. Né? Então,
o PSL, aquele PSL que ajudou a eleger o presidente Bolsonaro, que foi o partido do presidente Bolsonaro, já não existe mais. Hoje é um partido aí, né, novo, que carrega essa trajetória de políticos tradicionais aí do democrata, que tem uma representação nacional importante, que tem governos, prefeituras, então isso acaba dando uma vantagem para essa nova sigla. Uma curiosidade, o que faz um partido eleger um presidente, né, da forma como o presidente Bolsonaro foi eleito, e se desfazer numa eleição seguinte, tornando-se um outro partido, uma outra sigla? Quais seriam as motivações, digamos assim? Bom, a eleição de 2018, eu sempre falo que ela é muito, né, singular, né? A gente não tem ali na nossa história política né, outro momento, outra situação muito semelhante, né? Então, ali eu sempre falo que houve uma janela de oportunidades ideal que favoreceu tanto o presidente quanto favoreceu aí, né, também um partido que era, eu posso dizer isso, que era insignificante naquele momento, do ponto de vista, né, de representação, né? Então, ali houve uma conjuntura muito favorável. Foi um partido que conseguiu efetivamente ganhar uma representação considerável, um número alto de parlamentares, né? E que, de alguma maneira, ele agrega ali, eu diria que vários outros elementos. Então, você tinha um questionamento muito grande, que começou ali desde 2013, né, de atores políticos que questionavam a própria política, que buscavam renovação, que tinham um discurso muito forte anticorrupção, né, que também tinha um componente que agregava muitas ideias que o presidente defendia no campo dos costumes, da moral, né? Então, foi uma combinatória ali, né, uma combinação de fatores que fez com que ele ganhasse essa representação e se tornasse um partido importante, né? Só que aí é isso, né? Apesar dessa conjuntura, a ausência de uma trajetória partidária consolidada faz com que você tenha a oportunidade também de apostar em várias estratégias para você se manter, né? Tanto é que desde que o presidente se filiou, o PSL também se segregou internamente. Você tem várias alas dentro do PSL e hoje, com a janela partidária aberta, a gente vai começar a perceber todas as migrações aí no sentido de outros partidos. Então, esse PSL ele vai enxugar um pouquinho, mas ele vai se manter eleitoralmente forte justamente pela aliança. Então, houve também uma janela de oportunidades hoje que o favoreceu e que deve favorecer aí para as eleições seguintes. Então, desde um partido insignificante lá em 2018, se torna um ator importante. A aposta hoje, dentro do PL, que é o partido da sigla atual do presidente, é tentar ter o mesmo êxito que o PSL teve lá em 2018. Tentar também ter uma bancada forte, respaldada, né, pela eleição, né, pela candidatura à eleição presidencial aí, à reeleição presidencial do presidente Jair Bolsonaro. Se isso vai acontecer de fato, a gente vai precisar aguardar a eleição e a campanha. O tempo dirá. E a campanha é um assunto importante nesse contexto, porque a campanha de 2018, no Brasil inteiro, foi marcada pela, digamos assim, a vedete das redes sociais, né? Das redes sociais, em que o processo eleitoral foi manchado, digamos assim, com fake news, com discursos de desprezo, de ódio, enfim. Qual é a expectativa que se tem nesse momento, nesse ano eleitoral, nessa nova campanha, após uma pandemia em que as pessoas se fragilizaram muito, que houve, digamos assim, um certo arrefecimento, não é, desse tipo de atitude em redes sociais, atitude política, eu diria? Gorete, eu tenho uma impressão um pouco diferente, assim. Eu acho que essas redes, elas continuam,
né, ativas, né, só que elas estavam com um objetivo diferente. Então, por exemplo, mesmo, na verdade, a pandemia fez com que ela direcionasse para outros tipos né, de demandas que ligasse ali atores políticos a um discurso. Né? Então, por exemplo, o movimento anti-vacina é muito forte e está ativo a partir desses grupos que foram criados lá em 2018. A desinformação ao longo da pandemia foi muito intenso, né, de questionar medidas adotadas pelos governadores ou pelos prefeitos. Né? Então, elas estavam ativas buscando ali atender outros objetivos. Para a eleição de 2022, eu acredito que a gente deva ter novamente aí um boom aí, né, de impacto das redes sociais na eleição, né, apesar das tentativas da Justiça Eleitoral de tentar minimizar essas influências. Né? Então, hoje, por exemplo, o TSE, junto com o STF, né, tem tentado, de alguma maneira, bloquear alguns tipos, né, de alguns aplicativos, né, ou criar alguns recursos como foi criado no WhatsApp pós-eleição de 2018. Por exemplo, a gente não consegue enviar um número elevado de mensagens, né, para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, busca-se que outros aplicativos também consigam barrar. Né? Mas é um embate muito grande porque depende aí, né, de empresas que não têm essa predisposição e que querem uma liberdade, né, de atuação mercadológica. Então, eu acredito que em 2022 a gente ainda vai ter que lidar, infelizmente, com desinformação na arena eleitoral. Infelizmente, né? Porque é um espaço aberto para construção e não para desconstrução, né, das relações, inclusive sociais, né, em função de tanta, digamos, agressão, né, desmedida. Mas ainda em relação a essa questão dos fatos que surgiram nesse período, está por conta da pandemia, a CPI da Covid. O que a senhora pode dizer sobre os desdobramentos da CPI e como e se vai fazer a diferença nessas eleições, não é? O eleitorado associar o que ele viu durante a CPI, que foi transmitida, não é? Não tinha Big Brother, não tinha nada que concorresse com a CPI da Covid no Congresso, no Senado. Então, como a senhora vê essa questão, o impacto que terá hoje ou não no resultado das eleições? Bom, primeiro eu considero, né, antes de entrar na sua pergunta, eu considero que a CPI, né, que foi instaurada no Senado, ela foi extremamente importante, né? E os desdobramentos acabam sendo diversos, inclusive ao longo do processo ali, né, em que a CPI estava ocorrendo, a gente conseguiu perceber algumas mudanças ali, mesmo que tímidas por parte do governo, né? Inclusive a aceleração da vacinação, né? O empenho aí maior e cobrança para que né, a vacinação ocorresse rapidamente, para que os estados e municípios tivessem garantido ali a sua autonomia para também executar todo o PNI, e isso acabou acontecendo. Fora que a gente teve também uma discussão muito intensa em relação aí à confiabilidade sobre remédio, né? A confiabilidade sobre remédio sem eficácia, que era assim utilizado e divulgado como se fosse algo realmente que fosse coibir a doença. E a gente viu, né, o kit Covid simplesmente ele não fazia sentido nenhum, né, não alterava a doença, não conseguia reduzir a doença. Então, ao longo do processo, a gente já teve desdobramentos importantes. Agora, pensando nos impactos em relação à eleição, a gente deve ter algum impacto, Gorete, algum impacto sim, né? Mas eu posso te dizer que eleição, ela precisa de ter vários fatores ali, vários fatores atuam ao mesmo tempo. Então, esse vai ser apenas um componente. Hoje a gente tem uma guerra, a gente não sabe como a situação econômica do país vai estar no momento da eleição, né? A gente está vivendo aí né, a pandemia mais controlada, mas ainda não terminou. Os impactos da pandemia ainda existem.
Então, isso tudo vai entrar na conta ali do eleitor. Então, o que conta mais? E aí o que conta mais numa eleição? O que é mais benéfico, principalmente para aqueles que já estão nos cargos e estão tentando a reeleição? É a situação econômica do país. Se a situação econômica do país está boa, se as pessoas estão satisfeitas ou pelo menos conseguiram minimamente sobreviver, né, tendo condições de se alimentar como sempre se alimentou, né, de conseguir consumir aqueles produtos que consumia anteriormente, de comprar aquilo que gostaria, né, e que antes tinha condições, né, e se voltou a ter essas condições agora, as chances de uma reeleição, as chances de fazer um sucessor acabam sendo maiores. Mas no meio de uma situação de crise, onde os impactos são profundos, as pessoas sentem diretamente esses impactos, aí você tem maiores dificuldades, né, de ter aí um bom desempenho eleitoral. Pois bem, vamos agora ao nosso segundo e último intervalo. E já, Frente a Frente está de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. Pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a doutora em Ciências Políticas, professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana. Ela que fala sobre conjuntura política e econômica em ano eleitoral. Professora, no final do bloco anterior, a senhora destacou, né, que as candidaturas que indicam ter sucesso nessas eleições com essas mudanças relacionadas ao fim das coligações e ao início das federações, né, vai beneficiar, digamos assim, parlamentares que já tenham mandato, os que já têm mandato. E nesse contexto, o que vai motivar, digamos assim, a quem não tem mandato entrar na política, entrar numa disputa eleitoral, já sabendo que não vai com muita vantagem, né, nesse pleito? Bom, realmente vai ser uma eleição aí que acaba criando dificuldades para aqueles que realmente estão querendo entrar dentro da política, né, participar de um movimento de renovação, né, tal qual a gente teve lá em 2018, né, a gente teve uma renovação alta dentro do Legislativo. Hoje, há uma força-tarefa muito intensa por parte dos parlamentares que estão ocupando hoje cargos na Assembleia Legislativa e mesmo na Câmara dos Deputados e se manterem ali, né? Então, vão barganhar dentro dos seus partidos para que eles possam ser os maiores beneficiários, por exemplo, do fundo eleitoral, do fundo partidário, né? Que eles possam, de alguma maneira, utilizar também o seu legado ali para garantir o voto desse, né, do eleitor para se manter ali dentro do legislativo. Até porque os partidos vão ter que ter uma força mais intensa, porque eles não dependem, por exemplo, hoje, de um outro partido maior para ajudá-lo ali numa possível coligação, que era o que acontecia. Uhum. Os partidos menores antes se encostavam muito nesses partidos maiores para garantir aí minimamente uma ou duas representações, né? Uma ou duas cadeiras. Agora não, os partidos, cada um por si,
né? Então, existe isso muito no sentido de se manter dentro, né, do poder a partir aí, né, desse apoio partidário intenso, né? E esse movimento já está acontecendo, né? A gente vai ver pouco espaço aí dentro dos partidos para essas novas lideranças ou novas pessoas empenhadas em fazer parte do legislativo. E no âmbito das candidaturas majoritárias, né, ao governo do Estado e à presidência, o que vai determinar, não é, digamos assim, uma boa largada desses candidatos? Por exemplo, a disponibilidade, né, que se teve durante a pandemia, algum desempenho, melhor dizendo, desses candidatos vai fazer a diferença na hora da eleição? Bom, em relação à presidência, né, o que eu já tinha mencionado anteriormente, a pandemia faz a diferença, mas ela é apenas um dos fatores. O principal fator é o fator econômico, né? A situação econômica do país vai direcionar ali os rumos, né? Então, você tem dois componentes que eu vejo na eleição de 2022. A situação econômica do país no momento em que essa eleição acontecer, que a campanha eleitoral acontecer, e também a memória do eleitor em relação a legados, né? Uma comparação aí, né, de experiências, de trajetórias e de legados. E aquele eleitor que se sentir confortável em um desses momentos em que esses candidatos estiveram no poder, né, disputando poder, se trouxeram benefícios para suas vidas, com certeza isso acaba fazendo uma diferença ali no cálculo eleitoral. Aí você pode me falar, mas e os novos candidatos à presidência? Né? A gente também não pode desconsiderar que a gente também está vivendo um momento aí de rearticulação de forças partidárias. Né? Eu acho que desde 2013 a gente entra num momento decisivo para isso, para tentar redefinir essas forças de forma mais clara. Né? Então, apesar da gente ter ali um número de candidatos que têm se apresentado como pré-candidatos aí de uma terceira via, a gente ainda não conseguiu ver efetivamente uma incorporação, né, desse desejo desses candidatos com demandas da população, no sentido dela se reconhecer nessa possível terceira via, seja da esquerda ou da direita. Pois é, fala-se em terceira via, mas ao que tudo indica, e pela sua avaliação, pode-se entender que as eleições possam ser polarizadas? Eu particularmente não gosto muito desse termo polarização, né? Porque quando a gente olha realmente, a gente não tem, né, 50% versus 50%. A gente tem muito menos eleitores que querem efetivamente participar dessa decisão efetivamente. A gente tem ali um eleitorado que simplesmente quer saber o que eu ganho. Afinal, eu vou sobreviver economicamente, eu vou poder cuidar da minha família, eu vou poder ter minimamente as garantias que o Estado precisa me favorecer, né? Ter saúde, ter educação. Realmente pesa, professora? Realmente pesa para o eleitor, em geral, no Brasil, se a situação econômica está bem ou mal, ou caminhando, para decidir sobre em quem votar? Faz toda a diferença. Isso a gente tem várias pesquisas que mostram isso, né? Com questionamentos antes da eleição e pós-eleição. O que definiu ali o seu voto? Né? E para a eleição majoritária, né, faz diferença você ter ali uma situação mais tranquila da sua vida. Né? Então, você se sente seguro para manter ali ou para alterar aquela opção que você tem naquele momento. Então, isso faz total diferença. Né? Então, a pandemia vai impactar, mas não será determinante para o resultado da eleição. Exatamente, não vai ser determinante. Muita gente questiona muito também sobre o tema da corrupção, né? Será que realmente corrupção tira voto? Ou seja, não, né? A mesma coisa, né? Ela, em alguma medida, influencia, mas ela não determina. Então, entre a situação econômica e a questão da corrupção, o eleitor, com certeza, vai olhar para a situação econômica ali na qual ele está inserido.
isso faz diferença para a vida dele. Ele não, porque existe também dentro da percepção do eleitor que corrupção é algo também muito endêmico, né, que atinge ali, né, toda a classe política, né? Apesar de eu não concordar com essa percepção, muitos pensam assim, né, vai estar ali, vai fazer corrupção, eu prefiro saber se eu vou estar satisfeito dentro das minhas necessidades, né? Então, se o eleitor saúde e também educação estão sendo ofertadas de maneira que não falte à segurança população, pública. não é? Exatamente, tudo aquilo que é obrigação do Estado fornecer para o cidadão, ele vai colocar isso no papel. É uma racionalidade, né, Gorete? Não deixa de ser, né? Até porque é um interesse que ele tem imediato de sua sobrevivência, sobrevivência da sua família, né, dos seus filhos. Então ele pensa nisso, né? O eleitor pensa racionalmente no sentido, né, das suas necessidades ali naquele momento. Na eleição para governador, a gente já tem componentes um pouco diferentes, né? Aí eu posso dizer, a situação econômica influencia, né, bastante. Mas a gente não pode desconsiderar que existem contextos estaduais, contextos regionais muito diversos. E aí o que vai contar mais? O legado, né? A força do nome, porque existe uma personalização muito maior quando a gente está tratando de política local, né? Então, aí, no âmbito local, não espere que o eleitor alagoano tenha a mesma coerência que um eleitor sergipano, que um eleitor mineiro. Depende das particularidades da política local. Isso. Então, com certeza, são outros fatores que vão influenciar nessa eleição aqui, nesse ano. Pois é, infelizmente estamos no final da nossa entrevista e teríamos até muito o que falar, professora Luciana Santana. Mas eu não posso deixar de tocar, estamos no mês de março e o contingente das mulheres, mais de 50% da população, ainda não se vê representado, esse contingente, no parlamento ou nas candidaturas majoritárias. O que dizer das mulheres nesse processo eleitoral? Bom, as mulheres continuam enfrentando dificuldades que já se arrastam aí por muitos anos, né? Eu posso dizer que hoje a situação da mulher ela é menos trágica do que a gente tinha aí há 10, 15 anos atrás, né? Mas é muito aquém daquilo que as mulheres precisam em termos de representação, né? Quando a gente olha para a população e a gente vê 52% de mulheres eleitoras, né? Mulheres na população, eleitoras e mesmo, né, de pessoas que precisam ser representadas, e a gente olha para a Câmara dos Deputados, por exemplo, e a gente tem apenas ali 15% de mulheres sendo representadas. É muito lastimável, né? Então, os desafios de ampliar a representação da mulher nos espaços do legislativo são enormes. Quando a gente olha, então, para a parte, né, para as eleições majoritárias, isso fica muito pior, né, porque aí a briga de forças, né, é muito desigual entre as candidaturas femininas e as, né, dos homens. Então, infelizmente, não acho que essa eleição ela seja muito otimista para as mulheres, né? Então, acho que a gente deve manter mais ou menos uma situação que a gente tem hoje, né? Na última eleição foi uma surpresa a gente eleger 5 mulheres em Alagoas, e isso precisa ser mencionado. E aí nesse caso, eu faço votos que os alagoanos tenham a consciência no sentido de realmente não apenas manter, mas ampliar essa representação, né? A gente tem muitas mulheres importantes e que com certeza estão empenhadas aí em ajudar a melhorar a situação de vida dos alagoanos e estarem nesses espaços de representação. Doutora, professora Luciana Santana, eu aqui, infelizmente, comunico, né, aos nossos telespectadores que a nossa entrevista chegou ao fim. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigada, Gorete. Um abraço. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.